Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, nesses últimos dias não se fala outra coisa na internet a não ser a questão da Amazônia e toda a reverberação que isso teve, tanto em nível nacional quanto internacional. E para nós, meros mortais, né, que temos que trabalhar, pagar conta, para quem tem filho, cuidar de filho e ainda tentar ter um pouco de lazer, fica praticamente impossível a gente analisar as informações e entender de fato o que está acontecendo, principalmente porque as informações vêm de tudo quanto é lugar, né? De maneira muitas vezes antagônicas e muitas vezes ainda completamente distorcidas. Bom, mas eu me dei o trabalho de estudar o assunto ao máximo possível, né? E eu acho que eu posso te dar uma perspectiva bastante realista do que está acontecendo. Vem comigo. Bom, para poder entender essa história de maneira clara, você precisa entender primeiramente dois princípios. Primeiro, o único amor, cuidado e ajuda sincera que você vai ter na sua vida vão ser dos seus familiares, de alguns poucos amigos e marido, mulher, namorado, namorada e por aí vai. Ou melhor, pessoas que realmente amam você. Todo o resto tem sempre uma relação de interesse, seja por poder, especialmente por poder e por dinheiro. Entre países, então, não existe essa história de ajuda despretensiosa, tem sempre uma relação de interesse, né? Interesse por interesses comerciais, interesses por apoio internacional, interesses estratégico-militares, interesses por recursos naturais, enfim, por aí vai. Segundo princípio, todo país, para ele poder crescer, se desenvolver, prosperar, ele precisa de recursos naturais, que vão servir de base como fonte para energia, como fonte para alimentação ou como matéria-prima para sua produção. Bom, entendido esses princípios, vamos voltar ao caso da Amazônia. Começaram as queimadas e diversos especialistas, inclusive de renome internacional, como por exemplo a cantora Anitta, começaram uma histeria e um que pariu, a Anitta foi foda. Começou uma histeria e um bombardeamento ao país, especialmente ao governo, né? Tentando criar um sentimento nacional e internacional de que o Brasil não cuida da Amazônia e que boa parte disso, se não toda, é culpa do Bolsonaro. Bom, mas quais são os fatos estatísticos, comprovados, documentados? Em primeiro lugar, o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente no mundo, com cerca de 66% da sua floresta nativa preservada, enquanto os outros países desenvolvidos, esse percentual está em torno de 14% a 25%. Segundo, queimadas na Amazônia ocorrem de maneira sazonal e sistemática há décadas. E o principal fator é climático, ou melhor, são queimadas naturais causadas pela própria conjunção de fatores climáticos, como menos chuva, tempo mais seco, vento, etc. É óbvio que existem outras causas também, como a própria queimada criminosa, o manejo, né, que é aquele método de limpeza de terreno, mas estatisticamente o impacto disso é muito pequeno. Terceiro lugar, o Código Ambiental brasileiro ele é duríssimo, talvez um dos mais severos do mundo. E em boa parte ele é assim por pressão internacional, pressão essa da qual a gente sempre aceitou e abanou o rabinho. Vai tentar você construir alguma coisa e ter que derrubar uma árvore para você ver no que vai dar. Você vai levar décadas para conseguir uma aprovação de INEA, IBAMA, ou seja lá o que for. Well. Se o Brasil é um dos países que mais preserva o meio ambiente no mundo, se as queimadas naturais da Amazônia são comuns e acontecem fundamentalmente por questões climáticas, e se o Brasil tem uma legislação ambiental duríssima, por que caralhos essa histeria internacional e essa tentativa de rotular o Brasil como um país que não preserva o meio ambiente, em especial a Amazônia? Bom, considerando que a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, riquíssima em recursos minerais e que tem cerca de 5,5 milhões de quilômetros quadrados,
Basta você ter um neurônio funcionando e outro meia bomba, tipo pau de velho, para você chegar a uma conclusão lógica sobre o assunto. A conclusão é muito lógica e os objetivos são dois, prioritariamente. Primeiro, a internacionalização da Amazônia. É você fazer uma área riquíssima, que é nossa, se tornar uma área de exploração internacional. Para quê? Para que os países que a explorarem tenham um grande diferencial no seu crescimento, no seu desenvolvimento, que hoje esses países não possuem devido às suas limitações dos seus recursos naturais. Segundo, frear a industrialização e o crescimento comercial e a expansão comercial do Brasil, especialmente do agronegócio, que, diga-se de passagem, é o mais avançado, tecnológico e eficiente do mundo. E muito disso por conta justamente dessa legislação ambiental duríssima que nós temos, que fizeram com que os nossos produtores tiveram que se reinventar, se aprimorar assim muito fortemente para conseguir produzir. Vou dizer um negócio para vocês. Se forem retiradas determinadas barreiras e determinados entraves do nosso agronegócio, a gente vai sair estraçalhando a Europa, que não tem condição de competir com o nosso agronegócio. Galera, é muito simples. Para um país crescer, ele precisa usufruir racionalmente dos seus recursos naturais, né? Como eu já falei, como base para fonte de energia, alimentação e produção. E aí, a partir do momento que você cria uma retórica nacional e internacional, que o Brasil desmata, que não sabe cuidar, etc, etc, o que você faz? Um discurso, uma retórica acaba se transformando numa legislação que impede o Brasil de usufruir desses recursos e, consequentemente, crescer. Ao mesmo tempo, cria uma porta para que outros países que supostamente vão proteger a nossa Amazônia e os nossos recursos naturais em geral, utilize isso como premissa para explorar esses mesmos recursos. Aliás, como já vem acontecendo de maneira oficiosa, com a conivência de diversos governos anteriores e da grande mídia em geral, que não fala porra nenhuma sobre isso. E há 3 fatores que ajudaram a incentivar esse movimento de, digamos assim, boicote, tanto nacional quanto internacional, ao país e especialmente ao governo. Em primeiro lugar, o próprio posicionamento do Bolsonaro, que já se colocou de maneira muito clara contra essa proteção irrestrita ao meio ambiente. Você não pode arrancar uma folhinha aqui que no dia seguinte morre um koala na Austrália, sabe? Umas maluquices. Em segundo lugar, esse corte de verbas que era repassado a ONGs, né, nacionais e internacionais, que recebiam bilhões para defender causas que não existem. Não estou dizendo aqui que todas as ONGs são ruins, lógico que não. Existem ONGs que fazem trabalhos belíssimos, mas justamente as que tiveram corte de verbas são as que estão histéricas hoje. E terceiro, porque boa parte da mídia está sofrendo profundamente com os cortes de verbas publicitárias impostas pelo governo. Em resumo, galera, tio Jair abriu a porta com esse posicionamento em relação à questão ambiental, que na minha visão é acertada, de exploração racional, aliás é o que todo país faz, né? E aí a grande mídia e várias ONGs esfaceladas pela ausência de verbas públicas viram nessa queimada natural uma forma de minar e acuar o governo. Aliás, é o que vem sendo feito, né, desde que o governo assumiu, né? Primeiro foi caso não sei o que, depois Intercept, agora Amazônia. Daqui a pouco, quando essa porra esfriar, vai aparecer algum outro caso aí, não tenha dúvida disso. É um movimento sistemático para minar o governo. Não que o Bolsonaro também não ajude nesse movimento, porque fala merda, fala mais do que deveria, age de maneira visceral e reativa, age com o fígado, quando muitas vezes ele deveria agir de maneira mais estratégica. Concluindo, galera, na minha opinião, a Amazônia é nossa e nós temos sim, não só o direito, como o dever de utilizar esses recursos naturais de maneira racional para o benefício próprio da população. É assim que acontece, porra. Quem quiser e nós permitirmos, que nos ajude a realizar isso, né, de maneira estratégica e sustentável. Agora,
vir cantar de galo aqui com essa história de que a Amazônia é uma propriedade do mundo. Desculpa,